Irmãos podem imaginar quantas falhas teológicas aquele rapazinho tem em seu pensamento a respeito de Deus. E como nós hoje queremos falar sobre o síndrome do irmão mais velho, na parábola que Jesus contou do filho pródigo, eu achei interessante lembrar que aquele irmão mais velho também tinha grandes lacunas na sua cabeça a respeito de como era Deus. O texto desse rapaz, que deve ter estudado na escola evangélica, começa assim: uma das coisas mais importantes no trabalho de Deus é fazer gente. Ele faz essa gente para repor aqueles que morrem, para que haja bastante gente na terra, para cuidar das coisas. Ele não faz adultos, só bebês. Eu creio que a razão é que são mais pequenos e mais fáceis para fazer. Desse modo, ele não tem que usar seu tempo valioso ensinando-lhes a falar e andar. Ele simplesmente deixa isso para mães e pais. O segundo mais importante tarefa de Deus é escutar orações. Uma quantidade disso ocorre, já que algumas pessoas, além de pregadores e coisas, oram a tempos além de ir para a cama. Deus não tem tempo para escutar a rádio nem a TV por causa disso. Porque Ele escuta tudo. Deve haver muito barulho nos seus ouvidos, a não ser que Ele saiba como desligar. Deus vê tudo, escuta tudo, está em todo lugar, que o torna bastante culpado. Por isso que você não deve gastar seu tempo valioso passando por cima da cabeça de sua mãe e seu pai para pedir uma coisa que eles dizem que você não poderia ter. Ateus são pessoas que não creem em Deus. Eu não creio que tem ateu em Chula Vista. Pelo menos não em nossa igreja. Jesus é o Filho de Deus. Antigamente ele fazia toda obra difícil, tal como andar sobre a água, realizar milagres, tentando ensinar o povo que não queria aprender sobre Deus. Finalmente eles se cansaram de sua pregação e o crucificaram. Mas ele era bom, ele era bondoso como seu pai. Ele disse para seu pai que eles não sabiam o que estavam fazendo e para perdoá-los. E Deus disse: ok. Seu pai apreciou tudo que ele tinha feito na terra, todo esse trabalho duro, e falou para ele que ele não precisava voltar mais. Ele podia ficar no céu. Ele ficou. E agora ele ajuda seu pai, escutando orações e cuidando das coisas menos importantes, para Deus não ficar atarefado demais, cuidando das coisas mais importantes. Um tipo de secretário, só que é mais importante. Você pode orar quando quiser, e eles, pai e filho, estão totalmente comprometidos em ajudar. Você sempre deve ir para a igreja, porque isso torna Deus feliz. E se alguém que você tem que fazer feliz é Deus, não deixe de ir para a igreja para fazer uma coisa que você acha mais divertido, por exemplo, ir para a praia. Isso é errado. Além do mais, o sol não aparece até meio-dia. A igreja é de manhã, né? Se você não crê em Deus, além de ser um ateu, você vai ficar muito solitário, porque seus pais não podem acompanhá-lo
em todos os lugares, por exemplo, no acampamento. Deus pode. Ele é bom, Ele é bondoso. Ele está sempre próximo. Quando você está com medo da escuridão, ou você não sabe nadar, e os rapazes maiores empurram você para a água fundo. Mas você não deve pensar apenas naquilo que Deus pode fazer por você. Eu creio que Deus me colocou aqui, vou levar quando Ele quiser. Por isso eu creio em Deus. Meus irmãos, quando eu pensei nesse cumprimento, nessa agregação de ideias sobre Deus, eu comecei a pensar, quem está ensinando essa criança? Ele não fala nada sobre pecado, sobre arrependimento, sobre salvação. Amém? Amém. Vou acender a luz. Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por mais uma vez nos reunir em Teu nome, Senhor. Obrigado por nos dar a oportunidade de poder ouvir a Tua verdade, Senhor, e de sermos santificados por meio dela. Livra-nos, ó Senhor, de todo engano, interno e externo. Livra-nos da autojustificação, Senhor, do orgulho, da vaidade. Livra-nos de uma vida, Senhor, afastado da Tua palavra. Livra-nos, ó Pai, de uma vida sem amor a Ti e ao nosso semelhante. E dá-nos da graça, Senhor, soberana, que nos salva e também nos santifica, nos tornando mais parecido contigo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, que o Senhor seja sempre o nosso referencial. Eu oro, Deus, para que não haja nenhum sentimento de amargura de irmão para com irmão, mas que o amor reine. O verdadeiro amor, que sempre está acompanhado da verdade, reine em nossos corações e transforme as nossas vidas por Cristo, em Cristo e para Cristo. Oramos assim em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas o que nós ouvimos, nem tudo era errado. E esse é o grande perigo. Essas palavras, elas foram escritas numa redação, muito provavelmente uma escola bíblica. E essa visão que essa criança, que esse adolescente tem de Deus, é infelizmente a visão que muitos têm acerca de Deus. Muitos acreditam da mesma forma e talvez até pior, pois essa criança ainda tem alguns pontos que ela acerta, como a onipresença, a onipotência de Deus. Mas a parte final da fala do pastor Russell Shedd que chama a atenção, como quando ela fala de Deus, ela não toca no assunto de arrependimento, de pecado e nem de salvação, como se essas coisas elas sequer existissem. E por isso o título da nossa mensagem hoje fala um pouco a respeito disso. A triste realidade de evangélicos que nunca ouviram o Evangelho. A grande maioria daqueles que hoje se autodenominam evangélicos, e o movimento evangélico é um movimento que tem crescido de forma exponencial por conta de meios altamente mercantilistas e debaixo de muito marketing. Então o movimento evangélico ele tem crescido em números. Isso tem feito com que
esse fenômeno ele aumente, no sentido de que a quantidade de pessoas que se professam ser evangélicos, elas não têm a mínima ideia a respeito daquilo que elas acreditam terem professado. Pois a coisa mais essencial do Evangelho, irmãos, é a coisa mais essencial que qualquer criança da escola bíblica, a pessoa mais idosa da igreja, ela tem que ter uma noção de arrependimento, de pecado. E essas coisas, elas têm se tornado cada vez mais secundárias na pregação moderna. Até porque as pessoas, elas estão hoje indo em busca de igrejas que possam motivá-las a atingir seus próprios objetivos, totalmente afastados daquilo que a Bíblia fala. Então, não se pode falar em arrependimento, em pecado, em um Deus santo, 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 que punirá pecadores em um sofrimento eterno. Não se pode falar dessas coisas, porque isso é algo que assustaria as pessoas, tiraria muitas pessoas da igreja e traria sobre nós o rótulo de intolerantes. Pessoas que não conseguem se relacionar bem com outras de outra linha de pensamento. Mas a grande questão, irmãos, é que o verdadeiro evangélico, o verdadeiro cristão, ele tem uma experiência de vida que está aqui descrita em Lucas capítulo 15. E eu quero convidar os irmãos a abrirem Lucas capítulo 15, pois esse é o nosso texto. Nós começamos, eu creio que na sexta passada, falando do início da parábola, falamos no domingo pela manhã, falamos na segunda-feira à noite, e na segunda-feira à noite nós paramos no versículo 24. E esse versículo 24, ele resume a experiência que aconteceu comigo e com você, se de fato nós somos genuinamente convertidos. Porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E quando eu falava sobre esse capítulo 15 com vocês, eu creio que alguns encontros atrás, quando estudávamos a parábola da ovelha perdida, eu fiz questão de meditar com vocês em Romanos capítulo 3, para mostrar a realidade espiritual de todo homem, de toda mulher, independente de ser religioso ou não. Ele precisa dessa experiência de novo nascimento, onde ele se arrepende dos seus pecados, ele coloca a sua fé em Cristo Jesus, e a partir daquele momento, a partir daquela data, a vida daquela pessoa é mudada, ele é feito uma nova criatura. Isso não significa que ela não vá pecar mais, isso não significa que a nova criatura é perfeita, não, mas ele deseja agradar a Deus. Ele não sente mais o prazer que sentia antes no pecado, muito pelo contrário, o seu maior prazer é agradar a Deus, embora o seu velho eu, a sua carne, ainda tente agradar a si mesmo. Mas naquilo que nos é dito em Gálatas, há uma luta espiritual no coração e na mente de todo cristão regenerado entre a carne e o espírito. Isso é regeneração. Mas nós não ouvimos mais se falar disso. Hoje a palavra do momento na igreja evangélica é sucesso. Todo mundo quer sucesso. Seja a pessoa que está abrindo uma lojinha, tem uma linguagem popular que diz, colocando uma guia
a pessoa colocou uma banca, está vendendo frutas ou qualquer outra coisa, a pessoa que está iniciando um emprego, a pessoa que está iniciando em um casamento, a pessoa que ela está concluindo os estudos e está projetando fazer um curso de nível superior, todas essas pessoas, elas giram em torno dessa palavra sucesso. São diversos os empreendimentos que o homem é capaz de fazer, e as pessoas querem ouvir que elas serão bem-sucedidas, elas querem ouvir que os seus planos darão certo. Não importa se é contrário à vontade de Deus, não importa se a Bíblia fala completamente o contrário, não importa se aquilo vai ferir ou magoar alguém, ela tem os seus objetivos traçados e ela fará todo o possível para atingir os seus objetivos, e essa é a realidade do coração e da mente da maioria dos evangélicos, onde a religião evangélica para eles é apenas um local onde a mente deles é trabalhada para que eles sejam bem-sucedidos nos seus planos, nos seus projetos. Não é por acaso que é muito difícil você encontrar em uma igreja evangélica esse símbolo que está aqui atrás de mim, a cruz. Muitas igrejas evangélicas, inclusive, elas têm uma aversão à cruz, porque dá a ideia de sofrimento, e elas querem justamente apresentar um outro tipo de ideia, de que quando você abraça o Evangelho, você agora será uma pessoa extremamente vitoriosa e bem-sucedida em todos os seus projetos, lícitos ou ilícitos. É o que a igreja evangélica hoje ensina. É por isso que você vê os evangélicos falando e fazendo coisas que fazem essa redação desse menino que a gente ouviu antes parecer algo até teologicamente correto. Aqui em Salvador, mais especificamente na Bahia, nós temos um senhor que se apresenta como pastor e também fala da sua patente militar, e ele tem um centro de recuperação, e ele também se apresenta como pastor. Não sei quem ele pastoreia, mas ele se apresenta como pastor, e ele tem o costume de andar sempre com a Bíblia na mão, mas eu tenho certeza absoluta que esse homem nunca leu a Bíblia, pelo menos nunca estudou ela com a seriedade que ela merece. Porque ele fala coisas completamente desconexas, como esse menino de 8, 9, 10 anos. Nós temos um homem que se denomina pastor, líder do maior centro de recuperação do Norte e Nordeste, mas que fala coisas tão desconexas acerca de Deus como esse menino de 8 anos. E se você for conversar com membros de igrejas evangélicas aqui mesmo no Alto das Pombas, você vai se assustar com o que essas pessoas vão falar a você acerca de Deus. Como que o pecado delas fosse algo irrelevante, como que a santidade de Deus fosse algo exagerado, como que arrependimento fosse algo que não é tão necessário assim, que pode ser deixado para um momento oportuno. Eu já ouvi de pessoas expressões como: eu sei que eu tenho que me arrepender, mas é porque minha vida está começando a dar certo agora. Quando eu tiver mais velho, eu me arrependo, e porque eu sei que o caminho é esse. Algumas pessoas que disseram esse tipo de fala, elas não tiveram a oportunidade de executar os planos deles, porque a vida deles foi ceifada antes. Essa criança, a gente ouviu, quem prestou atenção no áudio, ela acreditava que a vida dela
estava nas mãos de Deus, mesmo com todo o erro teológico que ela falou, mas ela tinha essa crença de que a vida dela estava nas mãos de Deus, que por isso ela devia respeitá-lo. Essa crença, ela sequer é falada hoje no meio evangélico. Parece que Deus perdeu o controle da sua criação e cabe a nós, seres humanos, colocar o mundo no seu devido lugar. Olha que coisa louca. Parece que é assim que os evangélicos pensam. Essa é uma campanha, foi o slogan de uma campanha de uma dessas televisões querendo arrecadar dinheiro para supostamente fazer caridade, dizendo, fez uma canção, um jingle, dizendo: depende de nós transformar o mundo. E aí vão seguindo pensamentos e frases nesse sentido. E é isso que a gente vai ver a partir de agora na parábola. Por isso que quando nós iniciamos no versículo 11, nós falamos que essa parábola aqui, ela é a sequência do que o Senhor Jesus fala desde o começo do capítulo. Primeiro ele fala de uma ovelha perdida. 100 ovelhas, se perde uma. Então, a contabilidade de 100 para 1. Depois a gente vê a dracma perdida. Não são 100 dracmas, são 10. E uma se perdeu. A proporção é de 10 para 1. E agora você vê a história de 2 filhos. E a proporção é de 2 para 2. Os 2 se perderam. Os 2 estão igualmente perdidos, necessitando do mesmo remédio, que é a graça. Nós vimos isso de maneira muito clara em Romanos capítulo 3, quando o apóstolo Paulo apresenta o Evangelho e nos diz que tanto judeus quanto gentios, tanto pessoas que conheceram o Antigo Testamento, quanto aqueles que nunca tiveram acesso ao Antigo Testamento, eles precisavam se arrepender e colocar a sua fé em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que as suas vidas fossem restauradas, para que o relacionamento delas com Deus fosse reconciliado por meio do sacrifício perfeito de Cristo, que é o justo e justificador de todo aquele que nele crê. Isso é o Evangelho. Eu quero, antes mesmo de começar a exposição aqui no versículo 25 de Lucas 15, eu quero convidar vocês a mostrar como isso é algo elementar, como é básico, como é algo que é indispensável a qualquer um que se professe evangélico. Daí o nosso espanto com a realidade daquilo que a gente não pode chamar de igreja, então eu chamo de movimento evangélico dos nossos dias. O movimento evangélico dos nossos dias se esqueceu do evangelho e tem visto inclusive o evangelho bíblico como um empecilho, porque o evangelho bíblico ele separa pessoas, ele separa luz e trevas, ele separa aqueles que amam a Deus e aqueles que não amam a Deus, aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. O evangelho separa esses dois grupos. E hoje em dia as pessoas estão falando e esbravejando em busca de uma unidade religiosa que, do ponto de vista bíblico, é impossível se pensar nisso, pois não tem como ter comunhão entre luz e trevas. Mas parece que isso se tornou não só possível, mas como uma meta para o movimento evangélico moderno. Ter união, todas as religiões juntas, debaixo de bandeiras que eles escolhem,
colocando em segundo plano Cristo, arrependimento, fé, salvação, santificação, tudo isso que é essencial e básico ao Evangelho tem sido colocado em segundo plano, escanteio, para que as pessoas se sintam à vontade em seus pecados dentro da igreja, e mais que isso, sejam motivados a encenarem uma atitude religiosa totalmente desprovida de Cristo. Então, quando o apóstolo Pedro, no capítulo 2 de Atos, a partir do versículo 37, essa passagem é conhecida de todos os irmãos aqui. O apóstolo Pedro, ele havia pregado o primeiro sermão da igreja. A igreja começa aqui. Jesus subiu aos céus, deu ordem a esses homens que eles ficassem esperando até que fossem revestidos de poder, para que fizessem isso que estão fazendo aqui, que é levar o Evangelho ao mundo inteiro. E agora se inicia. Versículo 37 de Atos 2. Ouvindo eles estas coisas, que coisas? O que o apóstolo Pedro pregou sobre pecado, justiça, juízo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes. A ideia desse verbo aqui no original significa estar quebrado em vários pedaços. Um coração compungido é um coração quebrantado. É um coração que foi despedaçado. É um coração que está doendo. E o que está fazendo esse coração doer? O arrependimento. Aquela pessoa que achava que era boa, quando ela ouve o Evangelho, ela vê o quão perversa ela é, o quão merecedora do inferno ela é. E então ela chora. E a gente vê muito pouco isso na igreja, pessoas chorando por arrependimento. Muito pouco, ou quase nunca. Por isso que tanto se fala a respeito do pecado alheio, porque nos preocupamos pouco com o nosso. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. E a gente sabe que o grupo dessas pessoas que tiveram seu coração quebrantado foram 3.000 homens. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? O que você acha que um pregador moderno faria? Assine o meu canal no YouTube, deixe um like, bote um sininho da notificação, para da próxima vez que eu fizer um vídeo, você ouvir. Ou então, pegue o seu carnê e deposite R$7 todo mês na minha conta ou na da igreja. Outros diriam coisas como: se inscreva na secretaria da igreja, no curso de batismo. Todas essas coisas, elas não são bíblicas. Mas elas são praticadas pela maior parte do movimento evangélico atual. E vocês sabem disso. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. Qual foi a primeira palavra de Pedro? A respeito do que eles deveriam fazer, se de fato eles acreditaram na mensagem do Evangelho. Eles deveriam fazer o quê? Se arrepender. Mas não se fala sobre isso. No texto que a gente viu no início, no texto que a gente ouviu no início da exposição, fala-se muitas coisas, a maioria delas não são bíblicas, acerca de Deus e de nós, e nada de arrependimento. Por que, irmãos, tão pouco se fala sobre arrependimento? Porque há dentro de todos nós, por conta do pecado, um sentimento contrário que nos impede de nos arrepender como deveria, que é o sentimento de justiça própria. Eu não sou tão ruim assim.
Tem pessoas muito piores do que eu. Tem pessoas que estão fazendo muito pior do que eu. Ou então, as coisas que eu fiz, se estão erradas, eu tive um motivo para fazê-las dessa forma. Isso não existe, irmão. Não tem justificação para o pecado. A única forma de ter o pecado justificado é quando nos arrependemos dele e colocamos a nossa fé em um substituto, que é Cristo. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos. Quando João Batista começou a pregar no deserto, ele dizia o quê? Arrependei-vos, está chegando o reino dos céus. Quando Jesus Cristo começou a pregar, ele dizia, arrependei-vos. Quando a igreja evangélica, quando o movimento evangélico vai evangelizar hoje, diz o quê? Jesus te ama. Oh, como assim? Onde está o arrependei-vos? Ah, a gente trocou. Arrependei-vos é muito assim, sabe? Não ajuda as pessoas a encherem a igreja. Aí a gente trocou por Jesus te ama. Ele tem um plano maravilhoso para você. Que história é essa? Onde foi que isso foi encontrado? É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve a um jovem pastor, filho seu na fé, Timóteo, pastoreava a igreja de Éfeso, a maior igreja da Ásia, ele diz, olha meu filho, prepare-se para tempos difíceis, porque as pessoas não suportarão a sã doutrina. E para aí, não. Eles vão levantar para si mestres segundo as suas próprias concupiscências. É por isso que o movimento evangélico está como está. Porque as pessoas não suportam essa doutrina, mas elas querem se autodenominar evangélicas. Elas desejam se identificarem como evangélicas. Então elas vão precisar, e não vai faltar, elas vão precisar de mestres que preguem que elas estão certas mesmo estando erradas. E para o mestre fazer isso, ele vai exigir ser muito bem pago. E as pessoas não veem problema nisso. Por isso é que os falsos mestres são tão ricos. A maioria deles consegue ter êxito na ampliação dos seus ministérios, pois eles dão ao homem aquilo que eles querem. Uma falsa sensação de segurança. Mas o apóstolo Pedro, como um verdadeiro presbítero, pastor, ele não faz isso. Mas ele diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Percebe? O batismo ele não deve ser postergado. Ah, mas tem que fazer um curso. Mas aí se a pessoa batizar hoje e amanhã se desviar, isso não é problema seu nem meu. Isso é um problema da pessoa e de Jesus que vai julgar ela naquele grande dia. Porque todos estarão diante do tribunal de Cristo. Aquela pessoa que ficou menos de 24 horas como evangélica, se batizou de manhã, se desviou de noite. O problema é da igreja que batizou? Não, o problema é dela. E naquele grande dia, isso vai ser contra ela. O que não podemos é fazer o que os fariseus faziam. Eles nem entravam e ainda atrapalhavam aqueles que desejavam entrar, de entrarem na porta que o Senhor abriu. Por isso a gente tem que tomar cuidado para que, como disse um pastor do passado, não caiamos todos na síndrome do filho mais velho, como veremos daqui a pouco.
Mas o apóstolo Pedro diz: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Olhe, Pedro faz questão de dizer: vocês são pecadores, o pecado de vocês é gravíssimo. O salário do pecado de vocês é a morte, não é simplesmente a morte física, porque se fosse só isso, era menos mal, mas é a morte eterna. Vocês precisam se arrepender, vocês precisam demonstrar efetivamente que se arrependeram por meio do batismo, que é só o início. E para o restante da jornada, o que acontece? Recebereis o dom do Espírito Santo. A palavra dom aqui, irmãos, é uma palavra comumente usada por mim e por você como presente. No grego, essa palavra significa presente. Quando você se arrepende, Deus te dá um presente, que é o Espírito Santo, pois Ele sabe que sem a ajuda dEle, nós não conseguiremos completar a jornada que nos está proposta. Não temos força em nós mesmos a parte de Deus. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos, para todos os que ainda estão longe. Sabe quem Pedro estava falando aqui? De você e de mim. Nós estávamos longe não só no sentido geográfico, mas no sentido temporal. Porque essa exposição foi há quase 2000 anos atrás, no país que hoje conhecemos como Israel, na região de Jerusalém. Pedro prega esse sermão. Mas é para nós. Isto é para todos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, perceba, e depois que essas pessoas eram batizadas, a pregação continuava. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os. Ele os exortava, dizendo, ele vai dizer aqui o contrário do que o movimento evangélico moderno fala. Olha que coisa. Salvai-vos desta geração perversa. Não, o movimento evangélico é o quê? Tudo junto e misturado. Não, vamos se juntar, vamos misturar tudo, é uma coisa só. Então, você vai ver, e eu não preciso ser profeta de revelamento para isso, mas daqui a alguns meses você vai ver nos palanques eleitorais pastor misturado com padre, com pai de santo, com diretor de centro espírita, com tudo no mesmo palanque, pedindo voto para o mesmo grupo político, de acordo com os seus interesses carnais. E ele diz aqui, salvai-vos. A ideia aqui é, cuidado, você foi salvo, mas essa geração perversa vai tentar te puxar para baixo. A ideia é mais ou menos assim, irmãos. Quem aqui sabe nadar? Sabe nadar. Eu não estou dizendo cachorrinho, estou dizendo nadar. Quem sabe nadar? Então vamos imaginar que você está nadando. O irmão Calmon mesmo, ele já foi Salvador mais grande umas 5 vezes. Só para aquecer. Então você está nadando. E você sabe nadar bem. Mas você que é um exímio nadador, se alguém amarrasse no seu pé uma pedra com 40 quilos, o que você acha que aconteceria com você? Você é ótimo nadador, mas você ia se afogar, porque aquela pedra ia te puxar. Você poderia até conseguir resistir algum tempo, mas você ia se afogar, porque aquela pedra ia te puxar. É isso que o mundo está fazendo com os evangélicos. Vocês que têm acesso ao verdadeiro evangelho já são um grupo diminuto dentro do movimento evangélico, que é um grupo grande hoje, pelo menos no Brasil. Mas quem tem acesso ao verdadeiro evangelho é um grupo diminuto. E mesmo nesse grupo diminuto, irmãos, nós somos atacados todos os dias pelo mundo, por falsos crentes, por falsos irmãos, infelizmente existe.
e pelo nosso próprio coração enganoso, que tenta nos fazer voltar de onde Jesus nos tirou, debaixo da ilusão de que uma vida sem Cristo é boa, uma vida com Cristo é cheia de limitações e por isso será infeliz. O mundo tenta nos iludir, nosso coração tenta. E Pedro está dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Os que lhe aceitaram. Por quê? Porque teve gente que não aceitou. Eu não acho que seja assim. Quantas pessoas são assim hoje aqui? O pastor está pregando, mostrou na Bíblia como é que as coisas são do ponto de vista bíblico, e a pessoa simplesmente diz: mas eu não concordo com a Bíblia. Como assim você não concorda com a Bíblia? Está escrito. Como assim você não concorda? Então aqui, foi o que aconteceu. 3.000 pessoas foram acrescentadas, mas tenho certeza que o número de ouvintes foi muito maior. Mas 3.000 foram que aceitaram. Porque muitos ouviram e não aceitaram. E a gente já sabe disso por conta da parábola do semeador. O semeador saiu a semear e ele lança a semente e ela cai em 4 tipos de solo. Qual é o solo que vai germinar e dar fruto? Um só. Então aqui Pedro diz, finalizando: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. O número de quase 120 foi agora para quase 3.000 pessoas. Mas pode ter certeza que os que ouviram foram muito mais. Assim como esses quase 120, eles eram quantos? 500. Pastor, mas não está aqui em Atos. Não está em Atos, está em 1 de Coríntios. Os que viram Jesus subir aos céus eram quase 500. E Jesus disse a esses 500, quase 500, vocês voltem para Jerusalém e esperem serem revestidos de poder. Nesse interregno, nesse intervalo de tempo de 10 dias, de 500 o número desceu para 120, ou quase 120. Olha que coisa. Então eu quero voltar agora para Lucas 15, 25. Está lá a festa, o pai está celebrando a volta do filho mais novo. Ele estava arrependido, ele estava transformado. Aquele orgulho havia se tornado humildade. O sentimento de individualidade tinha se tornado um sentimento de amor dependente ao Pai. No começo ele diz: Pai, dá-me a parte que me cabe na herança. Agora, quando ele volta, ele diz: eu tenho direito a nada. Então, qualquer coisa que você me der é mais do que eu mereço, porque eu não mereço nada. Esse é o sentimento que o cristão deveria ter. Eu e você não merecemos nada. A gente pega uma enfermidade. Ah, meu Deus, por que isso? Eu peguei outro dia, meio de um mês, estou pegando outra enfermidade de novo. Sim. E você estava pensando que sua vida ia ser como? Parque de diversões. É assim mesmo. No mundo teremos aflições. Isso inclui finanças, saúde, relacionamentos interpessoais. É aflição, meu filho. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A ideia é, quando acabar aqui, se você de fato completar a carreira, está proposta até o fim, é bênção. Mas até lá, prepara o lombo. Versículo 25. Ora, o filho mais velho, e eu tenho que dizer, irmãos, que muitos de nós estamos incluídos nesse grupo aqui. O filho mais velho estivera no campo. Ele estava trabalhando. Ele era trabalhador. Agora, por que ele estava trabalhando? Porque ele amava o pai? Não, porque tudo já havia sido dividido.
Ele estava trabalhando naquilo que era dele. Ele estava trabalhando pelo seu próprio interesse. Ele estava esperando só o tempo do pai morrer e ele pegar tudo que era dele e se tornar uma pessoa rica. Por isso ele está trabalhando. Você vai ver muitas pessoas fazendo isso, com esse sentimento pelo menos. Tem um pastor famoso no Brasil que disse: se você quiser ficar rico, estude, trabalhe. E as pessoas dão glória a Deus, aleluia, compartilham, né, essa frase desse pastor, que é antibíblica. Pois os que querem ficar ricos caem em ciladas. O só querer ficar rico já é pecado. Aquele que roubava, não roube mais. Trabalhe sim para ficar rico, para ter sobrando, para ter com o que acudir o necessitado. Meu Deus, por que pessoas com doutorado em teologia têm dificuldade para entender isso que é tão simples? Por causa do coração. O Evangelho não se entende com a mente, se entende com o coração. Embora as palavras do Evangelho tenham que passar pela mente, elas só vão ser, de fato, apropriadas pelo ouvinte no coração. Pastor, o senhor está falando isso? Tem fundamento bíblico? Não, se não tivesse, eu não estava falando. O salmista diz: guardei a tua palavra na minha mente? Não. Não está assim, não? Guardei a tua palavra no coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Então a gente ouve, a gente aprende com o entendimento e a gente guarda no coração para a gente não pecar. Muitas pessoas têm até um entendimento, mas o coração delas está em outro lugar. Me diga onde está o teu tesouro e eu te direi onde está o seu coração. Existem pastores que têm até uma teologia muito próxima da correta, mas o coração deles não. Por isso eles vão dizer frases como essa que eu falei, que está errada. Então aqui o filho mais velho, ele estava no campo, ele estava trabalhando. Ele estava trabalhando. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Com certeza, o irmão Paulinho, ele já leu essa passagem algumas vezes. Por isso que quando ele louva com o corpo e com a voz. Músicas e danças. Era um costume judaico da época. Por isso que hoje a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que ter cuidado, inclusive, com a aparência do mal. Então, o irmão Paulinho, por isso que você vê que ele é bem comedido nos movimentos dele, né? Eles são todos sincrônicos, mas bem comedidos. E tem que ser assim para não trazer nenhum tipo de aparência do mal. Porque aqui era um costume judaico da época. Se você vê filmes da época, filmes que tratam, né, do Antigo Testamento, do povo judeu do Antigo Testamento, você vai ver que eles tinham o costume de celebrar dessa forma. Hoje em dia a gente tem que ter cuidado, porque o mundo tem se tornado muito mais propenso à imoralidade, ao pecado, por meio da música e das danças, e como cristãos nós temos que tomar cuidado também em relação a isso, para não nos assemelharmos ao mundo em nada. Então aqui ele diz, ele ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Você percebe que o pai, ele era rico, ele chamou um dos criados e perguntou o que é aquilo. Porque não era costume do pai celebrar. Não era costume do pai fazer festa. E ele estava vendo algo diferente. E o criado então diz, veio teu irmão, olhe, preste atenção em cada palavra que você vai ouvir a partir de agora. Amém? Veio teu irmão, o criado disse que veio quem? Teu irmão. E teu pai mandou matar um novilho cevado.
Parece na igreja às vezes assim, teve um aniversário de fulano, fizeram um bolo enorme no meu aniversário, fizeram Oi, você quer que tenha bolo no seu aniversário, é só falar. A gente faz. Não fique pelos cantos e mas eu não quero nada, e depois fica com esse sentimento. Eu não quero nada, e depois, e por que então está com esse sentimento? Reclamando quando tem para o irmão. O irmão acha bom. E é bom de fato que a gente se confraternize. É maravilhoso que os irmãos vivam em comunhão, em união. Você não quer, amém. Mas tem outros que querem, aleluia. Os irmãos que gostam de bolo é que estão aleluia mesmo. Aleluia. Mais aniversário, mais bolo, aleluia. E tem aniversário que tem mais que bolo, né? Você tem um salgadinho assim que é para os irmãos, né? A gente chegou na igreja com a fome, o pastor prega demais. Chamou um dos criados, perguntou o que aqui, e ele informou: veio teu irmão, teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele recuperou com saúde. Você percebeu o verbo recuperar? A ideia é, estava perdido e foi recuperado. Lembra muito a ideia de resgate. O criado entendeu o que estava acontecendo, mas o irmão mais velho se indignou. Versículo 28. A partir de agora, pegue o espelho. A gente vai falar da gente. Versículo 28. E ele se indignou. Mas porque ele se indignou, era o irmão dele. Olha, irmãos, talvez eu e você, que somos criados em costumes ocidentais do século 21, não entendamos direito e possamos não dar valor à expressão que está aqui. Mas, segundo os costumes judaicos dessa época, e até hoje deveriam ser assim, era a responsabilidade do irmão mais velho cuidar do irmão mais novo. Era a responsabilidade dele. Tanto que no início da parábola, quando o irmão mais velho diz: olha, meu pai, divide a parte na herança, divide a herança, me dá a parte que me cabe. O irmão mais velho, se de fato vivesse como irmão mais velho, ele ia chamar o irmão mais novo e ia o quê? Exortar, repreender. Como está escrito na Bíblia? Se você vê o seu irmão em erro, corrige-o com espírito de brandura, sabendo que você podia estar no lugar dele, ou pode estar no lugar dele daqui a algum tempo. E quão bom que uma pessoa te repreenda, te faça voltar à sensatez, que você pode perder por alguns instantes ou por muitos. Glória a Deus. Mas você vê que o irmão mais velho, ele não fala nada. Porque na mente dele, a gente só vê números. Porque a porção do irmão mais velho era o dobro. Então ele disse: bom, que divida logo, já ficou o meu dobro. E ele nem fala com o irmão. E agora, quando o irmão volta, tudo que ele vê são o quê? Cifras. Por isso, as pessoas têm dificuldade de ajudar na igreja. Tem dificuldade de ajudar o semelhante. E quando muitas vezes o pastor toma a postura de ajudar determinadas pessoas, alguns se levantam contra, dizendo: não devia ser assim. E devia ser como? A gente é o irmão mais velho? Quer dizer que se o perdido voltar, a gente diz: a porta está fechada para você? É assim que a gente faz. E ele informou, versículo 28, ele se indignou. Olhe, a ideia de Jesus aqui é muito clara. É mostrar esse filho mais velho
como os fariseus. Como começou o capítulo 15? Vamos voltar para o início do capítulo 15, versículo 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então esses publicanos e pecadores, eles são aqui na parábola como o filho mais novo, que se arrependeu e agora volta para ouvir a Jesus. Já o irmão mais velho é a retratação, ou é o desenho desses fariseus e escribas que murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então eles se indignavam com essa atitude de Jesus de evangelizar os perdidos, essa atitude de Jesus de ajudar os que buscavam nele ajuda. O próprio Jesus diz publicamente: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É Jesus que diz isso. Venham, podem vir. Mas o sentimento de muitos é esse aqui: se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Olha que coisa bonita. Porque se você percebe, mais uma vez, é importante, eu vou trazer para vocês aqui a cultura judaica da época. Então, essa atitude do irmão mais velho é uma atitude de desrespeito. Ele está desonrando o seu pai. Ele está fazendo a mesma coisa que o irmão mais novo fez no começo. Como o irmão mais novo desonrou o pai, dizendo que queria os bens, e foi embora e deixou o pai para trás. E como o filho mais velho está desonrando o pai faz uma festa e diz: não vou entrar. Como assim você não vai entrar? É o mínimo. Você não entrar, você está desrespeitando o seu pai. Mas ele preferiu desrespeitar o pai, desonrar o pai. E ele ficou do lado de fora. Ele não queria entrar. A ideia é que ele foi convidado várias vezes e ele não queria entrar. Aí chegou o ponto do pai ter que sair. Porque ele foi convidado várias vezes: vem, rapaz, o pai está te chamando, vamos, tá bom, vamos para lá, é seu irmão. Não vou entrar. Que sentimento é esse? Esse sentimento Jesus vai descrever no capítulo 18 de Lucas. Vamos lá rapidinho. Capítulo 18 de Lucas, a partir do versículo 9, tem uma parábola que fala justamente sobre justificação. É a parábola do fariseu e o publicano. Propôs também esta parábola, capítulo 18, versículo 9 de Lucas. Propôs esta parábola. E por que Jesus propôs essa parábola? Ele propôs a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos. A igreja evangélica está cheia de gente assim. Eu pago a minha conta em dia. Você não está fazendo mais do que sua obrigação. Isso não quer dizer que você é crente. Eu estou com minha carteira de motorista em dia. Sim, é o mínimo para você dirigir. Eu pago todos os meus impostos. Não está me dizendo nada. Aí vamos agora para a Serra Regional. Eu sou dizimista aqui, ó. Aqui o extrato. Todo mês eu boto o dinheiro. É obrigação. Tem pessoas hoje aqui que estão em inimizade com Deus porque estão em inimizade com o próximo. Você sabia disso? 1 de João 4:20. Esse é um versículo que você devia ter grifado, que você tem que ter grifado na Bíblia. Aquele que diz que ama a Deus
e não ama o seu próximo, é o quê? Ele é o quê? Ele é mentiroso. Porque como você pode dizer amar a um Deus que você não vê, se o seu próximo que você vê, você não ama? Mentiroso. Então como é que você pode estar numa igreja e você não amar o seu irmão? Ah, mas ele faz determinadas coisas que eu não concordo. Então corrija. Ore. Agora não trate ninguém de maneira grosseira e demonstre claramente que você ama as pessoas. Pois o amor é algo que tem que ser demonstrado, ainda mais no mundo que a gente vive cheio de ódio. Ele propôs essa parábola para alguns que se consideravam ou confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Esse é o sentimento do filho mais velho. Ele se considerava justo. Olha, ele pegou a parte dele na herança, ele gastou tudo. Eu fiquei. Estou aqui trabalhando, cheguei no trabalho agora. E veja essa festa aqui. Um monte de pizza, Habib's, cachorro quente, sorvete, chocolate. Misericórdia. Mas tem para você também, tem cachorro quente, tem Habib's para você também. Não quero participar disso não. Como você não quer? É uma festa. A ideia aqui central, irmão, sempre é o amor. Mas pastor, o senhor começou falando que nós evangélicos temos que deixar de maneira muito clara a diferença que temos em relação àqueles que não creem da maneira verdadeira. Isso é amor. Isso é amor. Eu não sei se vocês lembram, mas no começo da pandemia, algumas pessoas tiveram uma atitude de dizer que essa pandemia, do Covid não era nada, era só uma gripezinha que matou centenas de milhares de pessoas. Eu não estou dizendo que como cristão a gente tem que temer a morte, de forma alguma. Como cristão a gente vai viver como cristão. Mas a ideia que eu quero mostrar é como determinadas pessoas, elas preferem negar aquilo que está na frente delas do que enfrentar a realidade. Quando você deixa de falar a verdade para uma pessoa, que se ela não se arrepender e crer em Cristo, ela vai para o inferno. Quando você deixa de falar essa verdade para a pessoa, é como alguém que vê à sua frente. Eu não sei se vocês já viram uma pessoa que tem asma, tendo um ataque de asma. Os remédios evoluíram bastante nessa questão respiratória. Mas há alguns anos atrás, quem tinha asma, você sabia, porque sempre andava com bombinha. E quando tinha aquele ataque de asma, a pessoa tinha que pegar a bombinha logo, porque senão a pessoa ficava mais nervosa e a falta de ar ia aumentando. Podia se agravar ali. Então, como você vê uma pessoa tendo falta de ar na sua frente aqui, pedindo, pelo amor de Deus, ajuda. E você está com 5 bombinhas na mão, não é de cachaça não, viu? É de remédio de asma. E você não dá para essa pessoa. Isso é quem não evangeliza, quem não fala a verdade. Quando você diz para a pessoa, Jesus te ama, Ele tem um plano para você, é como se você dissesse para o asmático, não, essa asma está na sua cabeça. Bora, respire. A pessoa não pode respirar, ela tem uma deficiência física. Tem asma. Não, essa coisa é da sua cabeça. E a pessoa morre. E você não falou o evangelho para a pessoa. Por quê? Porque você não queria ficar de mal.
porque você não queria que a pessoa deixasse de andar com você. Porque você não queria ser rotulado como o quadrado do grupo, ou o bitolado, ou o alienado, porque todos esses nomes hoje em dia acompanham aquele que tem uma postura cristã correta. Ele vai ser visto como radical. Muitos de nós aqui não somos vistos como radicais porque ainda não temos uma postura cristã correta. No dia que tivermos, rapidamente seremos reconhecidos como tais. Para a glória de Deus, diga-se de passagem. Voltando ao nosso texto, versículo 28, eu já quero concluir. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Perceba que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de reconciliação. Tanto para judeus, quanto para não judeus. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, ele diz: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do gentio. Nós levamos a mensagem de reconciliação de Deus com o pecador que crê em Cristo. Ele agora é reconciliado por meio da fé no Cristo que morreu pelos seus pecados. No capítulo 15 de 1 de Coríntios, o apóstolo Paulo traz para nós uma síntese do pensamento evangélico. Eu quero lembrar-vos mais uma vez o evangelho que vos anunciei, o evangelho que salva vocês, se vocês o mantiverem da mesma forma que receberam. Cristo Jesus veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados. Ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o resumo do Evangelho. Cristo Jesus morrendo pelos nossos pecados. Em 2 de Coríntios, o apóstolo Paulo continua falando sobre esse assunto que é tão importante, por isso tão repetido na Bíblia. 2 de Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o tornou pecado. Não foi pecador, pecado. Em nosso lugar, para que nele, em Cristo Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Então aquele que crê em Cristo Jesus, Deus olha para ele e não vê mais nele o pecado. Por quê? Porque o sangue de Jesus o purificou de todo o pecado. Daqueles que ele cometeu no passado e daqueles que ele possa cometer no futuro. Ah, pastor, mas quer dizer que a pessoa pode ser crente e continua a pecar? Irmãos, pode. É por isso que o pai tem um açoite para corrigir o filho. Então, se você está pensando que ser um filho desobediente é coisa boa, pergunte a Sansão o que ele sentiu quando arrancaram os 2 olhos dele e fizeram dele o bobo da corte por conta da sua constante insensatez. Então, cuidado. Aquele que crê em Cristo é salvo, mas a luta contra o pecado é algo que vai durar até o nosso último suspiro. Amém. Por isso, aqui o pai procura reconciliá-lo, porque existe um pecado, irmãos, que é como a carta na manga de Satanás. Como assim, pastor? Quando o inimigo percebe que você é um crente verdadeiro, que você de fato quer ter uma vida que agrada a Deus, quando o inimigo percebe que você é uma pessoa que leva a Bíblia a sério, que leva a sua vida de oração a sério, que leva a prática cristã a sério, ele vai tentar plantar em você ele vai lançar contra você uma última cartada, que é o orgulho espiritual. Ele vai se disfarçar de seu amigo, ou através de uma ideia no seu pensamento,
crescendo em você a ideia de que você é um crente extraordinário. E deixa eu lhe dizer, crentes extraordinários não existem. Nós somos crentes ordinários que têm o privilégio de ser usados extraordinariamente pelo Deus que é extraordinário. Nós nunca seremos extraordinários e nem deveríamos desejar isso. Porque o cristão, ele busca cultivar em si esse sentimento tão benigno que é o sentimento da humildade. Mas Satanás, sabendo disso, ele vai tentar. E uma vez de Ambânia, ele tinha acabado um sermão. Vocês sabem quem é de Ambânia, né? Amém? Amém. O todo peregrino, ele tinha acabado de pregar um sermão. E uma senhora da igreja, logo que ele desceu do púlpito, disse: pastor, como você foi usado poderosamente por Deus hoje. Disse: minha senhora, eu já ouvi essa frase. E quem me disse foi o diabo, antes de eu descer do púlpito. John Bunyan sabia o que era batalha espiritual. Então quando você... E eu creio que a gente ainda não chegou nesse nível. O diabo ainda não está precisando, no nosso caso, usar essa cartada. Porque os pecados mais... Café com leite já está fazendo tropeçar a maioria. Mas saiba que tem essa cartada. Você que a partir de hoje vai viver diferente. Amém? Então aqui no versículo 29, mas ele respondeu ao seu pai. Ele respondeu ao seu pai. Que rebeldia! Talvez você e eu que somos criados numa geração do ECA. Você sabe o que é ECA? ECA não é uma interjeição de nojo, não. ECA significa Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu tive que estudar essa matéria quando eu estava na faculdade de Direito. Estava recente lançado. Eu me formei há 20 anos, imagina. Então, hoje em dia, as crianças, elas têm mais direito que os pais. Se uma criança der um tapa na cara do pai, acontece o que com ela? Nada. Se um pai der um tapa no bumbum do filho, acontece o que com o pai? Ele pode ser preso. Ele pode perder a guarda do filho. Você sabia disso? Ah, pastor, mas há muitos excessos. Sim, irmãos, há excesso. As pessoas bebem, se embriagam, batem o carro. Por causa disso é proibida a venda de bebida alcoólica? Mas deveria, não deveria? Então por que algumas pessoas exercem o pátrio poder de maneira errada? A gente vai desvirtuar o pátrio poder? Não. Mas essa é a nossa geração. A geração, não fale isso na frente não das crianças, porque elas podem ser traumatizadas. Você está traumatizado? Isso é algo assim maravilhoso. Eu estava vendo algumas reportagens da igreja perseguida. E num desses países da África, onde o islamismo tem crescido bastante, existe um braço do islamismo chamado Boko Haram, que ele age na África, e ele é muito violento. E nesse país, uma mãe estava ensinando a uma filha de 7 anos o que significava ser cristã. E ela disse: ó filha, chegar o pessoal armado e tentar matar a gente não pode negar a nossa fé. A gente morre porque a gente vai continuar viva no céu com Cristo Jesus. Ensinando uma criança de 7 anos como morrer. Tem pais que não falam sobre morte com crianças de 10 anos porque diz que vai traumatizar eles. Não é assustador isso, irmão? Mas essa é a nossa geração que cria filhos assim,
que têm essa atitude para com os seus pais de desrespeito e sequer são censurados. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos, e aqui é o ponto, uma visão errada de Deus inevitavelmente nos levará a uma vida errada. Se você tem uma visão errada de Deus, você vai ter uma vida errada do ponto de vista de Deus. Então aqui esse filho, olha a resposta dele. E mais uma vez, nós vamos ver aqui tantos princípios bíblicos convergindo. O que Jesus falou certa feita a respeito do coração e da boca, a conexão entre esses dois. A boca fala do que o coração está cheio. Então, aquele filho mais velho, ele conseguiu esconder muito tempo que ele não amava o pai, que ele estava lá só por obrigação. Você sabia que a maioria dos evangélicos hoje não amam a Jesus? Nem sabe o que é isso. A maioria dos evangélicos tem uma visão de Jesus como aquele garçom que traz o seu pedido quando você levanta a mão e diz: ó, por favor, eu quero a promoção número 3. Aí traz o seu pedido. Jesus é esse garçom que traz o seu pedido de bandeja. Pergunta-se para um cristão, e eu presenciei esse fato, um evangélico desse movimento que não conhece o evangelho: você vai para a igreja? Vou buscar minha bênção. Você vai buscar o quê? Mas como você vai buscar a sua bênção? Você é cristão? Sou. Pela misericórdia. Oh. Você já leu a Bíblia toda, de cabo a rabo? Nem sabia que ela tinha cabo nem rabo, mas está dizendo. Tem um livro na Bíblia chamado Efésios. Você já leu? Já, claro. Mas lá diz: nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões. Como você está dizendo que vai na igreja buscar a sua bênção? Não entendi. É porque para aquela pessoa a palavra bênção ou bênção não tem nada a ver com o que Deus fala de bênção. Para aquela pessoa a ideia de bênção significa: eu vou fazer o que Deus supostamente me manda fazer para que Ele faça o que eu quero. É o chamado Deus Papai Noel. Papai Noel que não existe. Essa figura que um monte de criança escreve cartas dizendo: eu fui bem comportado esse ano, Papai Noel, por isso eu vou querer uma bicicleta de presente. Mas agora as crianças já mudaram de pedido a iPhone. Coitado de Papai Noel. Ali o dinheiro. Papai Noel, eu fui muito comportado esse ano, então eu vou querer um smartphone de presente. Pessoas todos os dias, mais especificamente no dia de domingo, se direcionam para a igreja para se relacionar com Papai Noel. Eles o chamam de Deus, mas é Papai Noel, que não existe. Por isso que um pastor norte-americano que já faleceu, ele estava indo, eu já contei esse fato algumas vezes aqui, mas agora tem a ver com o que a gente está falando, por isso eu vou repetir. Ele estava indo pregar na capela de uma universidade e tinha um professor da universidade que não era evangélico, ao contrário, era ateu. E quando ele passa, ele diz: olha, eu estou indo agora para a capela, para a igreja, eu vou pregar. Você não quer ir lá não ouvir? E o ateu disse: você sabe que eu sou ateu? O pastor então respondeu: me diga qual é o Deus que você não acredita, porque provavelmente eu também não acredito nele. Por exemplo, irmãos, você acredita no Deus dos católicos? Eu não acredito. O Deus dos católicos, para os católicos, você sabia que o batismo salva? Sabia disso? Está na catequese católica. Por isso eles tiveram que criar o purgatório. Porque eles tinham um grande problema. Os católicos eram batizados e criou-se a ideia, né, justamente para que a Igreja Católica tivesse esse poder
que ela teve por 1000 anos e tem até hoje, mas durante 1000 anos ela foi praticamente o senhor do mundo civilizado, e começou-se a se batizar as crianças de meses, porque para que aquela criança já crescesse com um vínculo de dependência com a Igreja Católica. Só que o problema é que essas pessoas cresciam e o pecado aumentava demais. E aí o que fazer então com esses pecados que as pessoas faziam? Porque elas nunca se arrependeram. Elas se batizaram sem se arrepender. Então criou-se a tese do purgatório, para justamente tentar fazer algum tipo de conexão entre isso. Não, você é salvo, você foi batizado, você está debaixo da proteção da Igreja Católica Apostólica Romana, que tem a chave dos céus. Então você foi batizado, mas como você viveu uma vida de muito pecado, você tem que ir para o purgatório. E a ideia de purgatório é a ideia de sofrimento mesmo, sofrer para pagar. Então você vai lá para o purgatório, porque você, apesar de ser salvo, você pecou muito, então você vai passar uns 2.000, 3.000 anos purgando o pecado lá no purgatório, mas tranquilo, depois você vai para o céu. Você não vai para o inferno, porque você se batizou, você é católico. Isso não existe, irmãos. Capítulo 7 de Mateus diz: mas Senhor Jesus, eu preguei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, eu fiz milagres em teu nome. Jesus diz: vá para o purgatório, apartai-vos de mim, malditos, vocês vão para o inferno. Essa é a ideia de purgatório. O Deus do Espiritismo, você sabia que os espíritas insistem em dizer que eles são cristãos? É uma loucura isso. Por quê? Porque o cristianismo fala sobre ressurreição. E o Espiritismo acredita na reencarnação, que são coisas opostas. A ideia de ressurreição diz: você só tem uma vida. E aí você vai viver ela aqui na terra e ela vai continuar depois. E você vai ressuscitar ou para a salvação eterna ou para a condenação eterna, mas a vida é uma só. Aí vem a ideia de reencarnação, que é a ideia de você morreu, recomeça. Não existe isso. Pelo contrário, a Bíblia já chamava isso de necromancia, culto aos mortos, e falava que isso para Deus era uma abominação terrível, e quem praticasse isso deveria ser apedrejado. Sabia disso? No Antigo Testamento está assim. Mas hoje em dia os espíritas dizem que são cristãos. Aí vocês: eu sou evangélica, pessoal, a gente é quase irmão, porque eu também sou cristão, sou espírita. Não, o seu Deus não é como eu, não. Por isso é importante, irmãos, que a gente tenha uma postura correta, para que a gente tenha autoridade naquilo que a gente fala e naquilo que a gente faz. O que diferenciava Jesus dos escribas e fariseus era justamente, uma das diferenças era essa. Jesus pregava como quem tem autoridade. Não era como os escribas e fariseus. Os escribas e fariseus pregavam como muitos advogados fazem petições. Quando você faz uma petição inicial, se eu ainda me lembro, você tem a apresentação, que você vai qualificar o autor e o réu. Depois você vai contar os fatos, o que foi que de fato aconteceu, para você estar indo em juízo. Depois você vai dizer qual foi o fundamento jurídico, né? Qual o remédio, qual foi a ofensa jurídica que aconteceu. E finalmente não, aí você tem o penúltima etapa, que é a jurisprudência. É muito importante como os tribunais estão vendo
esse fato. Aí você diz, olha, o STJ já decidiu e disse que isso tem que ser assim, assim, assim. O STF, que é a corte mais alta, né? Eu vou decidir que tem que ser assim, assim, assim. No final você apresenta o pedido. Pastor, por que você está falando isso? Porque os fariseus pregavam assim. Eles não diziam a palavra de Deus falar isso e aquilo. Segundo Gamaliel, quando Moisés disse isso, 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 ele queria dizer isso, isso e isso. Segundo, tinha um outro rabino famoso da época, que era Hillel. Segundo Hillel, e por isso que, eu não sei se os irmãos sabem, o pano de fundo, daquele momento em que eles vão até Jesus perguntar se podia divorciar, se o homem podia dar carta de divórcio, porque esse é o termo que Moisés coloca. Se o homem podia dar carta de divórcio à mulher, se isso era correto ou não. Mas ali era um debate que estava existindo, que já existia há muito tempo, mas que estava existindo entre os dois principais rabinos assim da época, que era Hillel e Shammai. Um dizia que você podia separar por qualquer motivo. Chegou em casa e a comida que a esposa fez queimou o feijão. Ah, separação. Oh, Senhor Jesus. Ou então, se a esposa já não é mais, não agrada mais o seu olho, né? Você já não está mais. Então não vou separar. Qualquer motivo ele acreditava, não. Da carta de divórcio está tudo legal. Se você der carta de divórcio, então você está sendo correto. Aí já outro dizia que não. Só quando é um pecado grave. E aí vão e perguntam para Jesus. E aí, como é Jesus? Aí Jesus fala da Bíblia. E diz, no princípio, Deus criou homem e mulher. E o que Deus uniu, não separe o homem. E Jesus então vai falar que só é possível divórcio no caso de adultério. Em outro caso qualquer, não há hipótese de divórcio. Mas os fariseus, eles pregavam de acordo com ideologias e não de acordo com a Bíblia, que é a autoridade final. Por isso tome cuidado se você está seguindo esse caminho perigoso. Mas ele respondeu, há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Olha que coisa interessante. Eu sei que o horário já está dando, irmãos, né? Eu queria ter terminado já uns 10 minutos. Mas olha, eu tenho que mostrar a vocês o que esse jovem responde. Há tantos anos eu te sirvo e nunca transgredi uma ordem tua. Isso é verdade? Não, isso é mentira. Ele já tinha acabado de transgredir uma. Qual foi? O pai mandou ele entrar e ele disse o quê? Não entro. Oh, já tinha acabado de transgredir uma. E isso aqui tem uma conexão muito íntima com uma outra passagem da Bíblia que não é parábola. E que tem um irmão nosso que gosta muito. Até porque, segundo o entendimento dele, o jovem rico conhecia Bartimeu. Eles eram velhos conhecidos. E o jovem rico, ele se aproxima de Jesus com esse entendimento. Não é uma parábola, é uma história de verdade. Esse jovem, ele era rico, ele era religioso. E ele vai até Jesus e diz, mestre, bom mestre, o que eu tenho que fazer para que eu seja salvo? Aí Jesus diz, conhece os mandamentos? Conheço, obedeço todos eles, desde a minha juventude, a mesma postura. O que é isso aqui? Auto-engano. Você acha que você é justo. E por que você tem esse sentimento, ou porque você tem essa visão a seu respeito? Porque você não conhece nada de Deus. Eu aconselho você a ler o capítulo 6 de Isaías várias vezes. Mas pastor, o que o capítulo 6 de Isaías tem a ver com o que a gente está falando aqui? Porque lá em Isaías, no capítulo 6, se eu não me engano, são anjos que estão diante do Senhor. Exatamente. E esses anjos, eles não se atreviam a olhar para Deus, mas tapavam os seus olhos com as asas, demonstrando o que? A santidade de Deus.
Deus é santo, santo, santo. Por isso o nosso pecado é tão grave, grave, grave. Por isso o nosso pecado é tão sério, sério, sério. Por isso que não tem pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado e todo pecado é gravíssimo. Então aqui, esse jovem, ele já começou mentindo. Pois aquele que diz que nunca pecou, é mentiroso. Há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. E eu vou parar aqui, irmãos, por causa do horário. Se Deus permitir, eu vou concluir no domingo, porque eu também não quero passar de forma rápida. Mas a ideia que eu queria concluir hoje é justamente essa. E aqui a gente vai ter que tomar muito cuidado, porque as consequências em relação a uma transgressão, nesse ponto aqui que a gente está vendo, qual é? Falta de alegria em Deus. É grave. Aquele que não tem alegria nas coisas de Deus, inevitavelmente vai ter a mesma atitude de Demas e de tantos outros. Ele vai voltar para o mundo. Eu tentei, mas aí eu não consigo ter mais alegria. Eu não tenho alegria em ir para a igreja. Eu não tenho alegria em ler a Bíblia. Eu não tenho alegria em ter comunhão com os irmãos. Quando acaba o culto, eu bato o recorde dos 100 metros rasos. Saio correndo tão rapidamente, como um flash. Então, eu não tenho prazer quando os irmãos fazem um lanche e a gente celebra. Eu não tenho prazer nessas coisas. E você tem prazer em quem também? Porque você tem que ter prazer em alguma coisa. Então, quando a Bíblia diz que a gente é um vaso, irmãos, uma das coisas que ela quer dizer é: a gente nunca vai estar vazio. É como aquela casa, no capítulo 12 ou 10 de Mateus, se eu não me engano. A casa que está vazia, o que acontece com ela? Ela permanece vazia? Não. O demônio que saiu dela volta com mais 7. Ela fica mais cheia. Tinha um demônio só, agora tem 8. Ou você está cheio da alegria de Deus, ou você vai buscar a alegria do mundo. Existe uma passagem da Bíblia muito séria nesse assunto, que diz respeito aos 2 filhos de Arão, sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote de Israel. E a expressão que o texto usa é fogo estranho. Eles trouxeram fogo estranho ao altar do Senhor e por isso Deus os consumiu. É por isso que o movimento evangélico precisa fazer coisas como balada gospel. Uma vez, e isso é sério, eu pregava em um local que eu saí porque a pessoa que estava lá estava querendo agradar a Deus e ao mundo, e eu falei que eu não tenho comunhão com esse tipo de atitude, saí de lá onde eu pregava. Mas essa pessoa uma vez me perguntou, eu me lembro como se fosse hoje, isso já tem alguns anos: pastor, eu estou querendo botar uma bola de boate aqui em cima do teto da igreja. Qual a sua opinião? E eu respondi: depende, você quer agradar a Deus ou o diabo? Porque aquele jovem, né, que supostamente dirigia uma espécie de igreja, ele tinha sido influenciado por um grupo de pessoas locais dizendo: olha, a igreja tem que ter uma aparência mais descontraída para atrair os pecadores. Então a gente podia fazer uma boate gospel. Daí a ideia da bola, né, do globo que gira e que pirotecnia. O que é isso? Por que a gente precisa disso?
Pastor, porque sua pregação, eu sei, a pregação é importante, mas você fala sério, pastor, a pregação é chata. Então tem que ter alguma coisa legal. E aí surgem coisas como os acampamentos gospel, quadrilha gospel, arraial gospel, e por aí vai. Tudo com selo gospel, política gospel. Porque as pessoas não têm alegria nas coisas santas. A pessoa não tem alegria em ajudar o necessitado. A pessoa não tem alegria em amparar o irmão que está passando por um momento difícil. A pessoa não tem alegria em contribuir. Porque um dos momentos de maior alegria que vocês deviam ter é o momento que vocês vêm até a frente da igreja e trazem uma contribuição e depositam no gasofilácio. Devia encher o coração de vocês de alegria. Deveria. Mas na verdade é o que? É que esse rapaz aqui dava para comprar uma Havaiana. Acho que eu estou em dúvida ainda se eu compro a Havaiana ou se eu oferto. Então, não tem alegria nas coisas de Deus. E aí vai ficar como esse filho mais velho. Você nunca me dá nada para eu celebrar com os meus amigos. Mas como assim? Você não é amigo do seu pai? É como tem gente que diz: eu sou mais amigo de gente fora da igreja do que das pessoas da igreja. Eu digo, como assim? Não entendi. Como você pode ter um amigo que não é seu irmão em Cristo? Vocês falam sobre o quê? Samba, política, economia, ganhar dinheiro. A gente fala sobre isso. Eu gosto muito de falar sobre ganhar dinheiro, pastor. Então eu tenho amigos que me falam, que me dão dicas de ganhar dinheiro. E eu gosto de andar com essas pessoas. Cuidado. Porque aquele que busca juntar tesouros na terra, com certeza não está juntando tesouros no céu. E aqui eu quero concluir já nesse ponto. Eu te sirvo sem jamais transgredir ordem alguma. Me lembrem, nós concluímos hoje no versículo 29 para dar continuidade, se Deus permitir estarmos vivos, a partir desse versículo no domingo. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Eu quero fechar aqui, irmãos, para mostrar como isso é perigoso. Isso é perigoso. Aqui, no caso, no domingo, se Deus me der a oportunidade de continuar a exposição, e eu me lembrar, essa parábola é assustadora porque o filho mais novo, a gente sabe que voltou para o pai. Amém? Mas o filho mais velho, a gente não tem notícia se ele se arrependeu. É assustador. Mas aqui, vamos supor que nós somos cristãos e que em algum momento a gente teve uma atitude equivocada. A gente pecou. A gente não quer mais pecar. E uma das melhores formas da gente não pecar é ter alegria e contentamento nas coisas de Deus. Eu vou te mostrar um cristão que tinha alegria nas coisas de Deus. E que quando perdeu isso, pecou, e pecou seriamente. Davi. Quando o profeta Natan foi repreender Davi, está em 2 Samuel, se eu não me engano, ele disse: mas Davi, Deus te deu tanto, Davi. E se você achasse pouco, Davi, você tinha relacionamento com Deus, Davi, intimidade com Deus, Davi, para falar com Ele. Ó pai, nessa área aqui eu estou sentindo falta, eu não estou tão assim, me ajuda, ou abandonar isso, ou me ajuda, Senhor. Davi, o que Natan está dizendo para Davi é isso. Você tinha intimidade, Davi, para falar com Deus. É como nós cristãos. Se tem alguma área na sua vida que está te entristecendo, ou se você perdeu a alegria de ser cristão, vá logo para Jesus e fale com Ele. Aleluia. Ô Jesus, eu perdi a alegria de ser cristão. Para mim, ser sincero, para que Ele possa
restaurar você. Seja sincero. Não fique como esse filho mais velho, sendo evangélico só para cumprir tabela, só para cumprir algum tipo de ritualismo. Não, quando a gente é evangélico, a gente tem que ser alegre por ser evangélico. Porque o ser evangélico é como se você tivesse ganho 1 milhão de vezes na Mega Sena da virada, sozinho. Pois é, ser evangélico é muito mais valioso do que isso. Eu usei essa metáfora só para mostrar para você como a gente é tão privilegiado por ter o quê? Relacionamento com Cristo. Eu posso falar com Jesus agora e Ele vai me ouvir, e o mais maravilhoso, e Ele vai me responder. As pessoas falam, e minhas filhas me fizeram essas perguntas, elas fazem essas perguntas várias vezes, ainda mais agora que elas estão desviadas. Ore por elas. Eu já disse para elas que se elas não se arrependerem, elas vão para o inferno. Essa parte eu já fiz. Mas eu sempre dizia para elas, quando elas pediam qualquer coisa, a minha resposta é até hoje. Desde quando elas tinham 1 ano de idade, aprenderam a falar, até hoje é a mesma. Eu vou orar. E aí várias vezes elas me perguntavam, depois pararam de me perguntar, mas elas me perguntavam, mas meu pai, e Deus fala? Fala. A gente não ouve. Em alguns momentos a gente finge que não ouve. É como aquele filho que está deitado com preguiça, mexendo no celular, no joguinho, na última fase. E a mãe ou o pai diz, filho, vem aqui agora. Você não ouve nada. Silêncio. Aí a mãe ou o pai grita mais ao filho, vem aqui agora. Ele ouviu na primeira vez, mas ele estava o quê? Ele estava ocupado. É a gente, muitas vezes, se você é crente, você ouve Deus dizendo, não vá por aí. Você, isso não é para você, como? Pastor, eu estou numa séria dúvida. Vou até tirar o óculos. Estou numa séria dúvida. O que foi? Eu estou orando a Deus para me casar com uma pessoa. Isso aqui é um ressalva. O que é? Essa pessoa não é crente. Pastor, o senhor tem alguma coisa a me dizer? Eu digo, eu tenho até alguma coisa a lhe dizer. Não sei se você vai querer ouvir. A primeira coisa que eu tenho a lhe dizer é, você é crente? Para ter a cara de pau de me fazer uma pergunta dessa. É verdade. Não, pastor, mas quem sabe Deus não quer salvar essa pessoa por meio do nosso casamento. Deixa eu lhe dizer, olha, tem muitas formas de se evangelizar. Casamento não é uma delas. Ninguém evangeliza, ninguém casa para evangelizar. A Bíblia inclusive diz que os solteiros casem no Senhor. Então, se você é mulher, você tem que procurar um marido que seja mais crente do que você. E se você é homem, tem que procurar uma esposa que seja mais crente do que você. Para quando você olhar para o seu marido ou para a sua esposa, você vê Jesus nele ou nela. Pastor, o negócio empenou, viu? Empenou. Mas, irmão, não existem impossíveis para Deus. Aleluia! Eu creio. Aí, ore. Se lembre da repreensão que Natan falou, Davi. Davi era o quê? Você está solteiro, quer casar, está solteira, quer casar, homem ou mulher, quer casar, peça a Deus um casamento que glorifique a Ele. Não é pecado isso. Pecado é você ficar sufocando isso e depois vir com a cara de pau dizer, pastor, eu conheci uma pessoa que não é crente, mas assim, Deus me testificou que é o meu vaso.
Eu estou dizendo algo que eu já ouvi. E o mais assustador, eu ouvi de uma senhora que já era mãe de 2 filhos, que já tinha tido um primeiro casamento, e aí se tornou evangélica. E eu tive a oportunidade de conhecer essa senhora, nunca congregou com a gente, muito pelo contrário, congregava nas dessas igrejas falsas. E eu tive a oportunidade de ser apresentado a 3 homens diferentes que Deus tinha dito a ela que era o seu marido. Eu disse, cada marido foi um Deus diferente, foi. O primeiro foi Mamon, o segundo foi Astarote, o terceiro foi quem? Dagog. Por que é isso? Sabe, as pessoas hoje em dia, elas não levam mais em consideração. Por quê? Porque ser cristão é chato. As mulheres crentes são chatas, elas são crentes. Não dá nem um pitoque. Se pegar na mão, diz é pecado. E é mesmo. Pra pegar na mão pra quê? Não é só pra pegar pra quê? Você está querendo enganar quem? Vai orar. Depois você casar, meu filho, aí você namora. Aleluia. Mas antes de casar, tem isso de toque na mão. A gente vai no cinema, eu e minha namorada. Vai, quem? Não, pastor, fique tranquilo que a gente, assim, nessa área, a gente é super santo. Se fosse, nem pro cinema ia. Já viu? Então, assim, tem que ser crente, irmãos. E ser crente é legal. Você está achando que ser crente não é bom, é porque você não conhece determinados irmãos como Paulinho. Chama Paulinho, irmãos, para você ir numa sorveteria para você ver. Ô Senhor, estou aqui. Não, ser crente é bom. Estudar a Bíblia. As irmãs em Cristo vão se reunir amanhã. Meu Deus, que maravilha. Eu já me arrupei. Eu já vejo que vai ser algo tão espiritual. O último assunto vai ser o pastor. E quando falarem do pastor, vai ser sempre bem e orando pela vida dele. Aleluias! Eu creio nisso. E elas vão dividir umas com as outras, alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. E elas vão se edificar, porque Deus escolheu que a edificação fosse desse jeito. De maneira que você não se edifica sozinho. Você se edifica no corpo. Um admoestando o outro. Isso há edificação. O capítulo que fala da necessidade de congregar, diz para nos estimular ao amor e às boas obras. É o que vai acontecer amanhã. Amém, mulheres? Aleluia! Eu creio assim, Pai. Se bobear, tem alguém, vai ter até louvor amanhã. Capela. As irmãs vão estar tão espiritual como Paulo e Silas na prisão de Filipos. Vou dizer, uma vai olhar para a outra e dizer, puxa, aquele louvor. Segura! Amor de Deus! Essa obra é sua. É bom ser crente, irmão. Quem diz que crente não pode dar risada? Quem diz que crente não pode se alegrar, não pode pensar no céu, nas coisas de Deus? Glória a Deus. O privilégio de saber que nunca vai estar sozinho. Ontem o irmão José e eu a gente conversava, eu também soube por outras fontes, de uma jovem, eu falo jovem, né, mas acho que tinha mais de 30 anos, que se suicidou, se jogou do apartamento. Uma pessoa que se olhava e dizia assim, não, essa pessoa é a pessoa mais feliz do mundo. E dava dicas de felicidade para os outros. Imagina, no Insta. E essas pessoas que estão aí, uma das pessoas que mais enriqueceram com mídia social dos últimos tempos foi esse Whindersson Nunes. Ele sofre depressão até hoje. Por quê? Porque a alegria do mundo é uma cisterna rota que não pode reter água. Aí você vê um camarada cheio de chicotada, açoite, apedrejamento, numa prisão em Roma, injustamente sentenciado como terrorista, escrevendo: alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez vos digo, amados irmãos, alegrai-vos. Esse camarada é doido.
Deus. Que alegria é essa? A alegria de ser crente. Glória a Deus. A alegria de você dividir o evangelho com alguém e alguém ser salvo. Segunda-feira, essa segunda-feira agora, a gente fez um batismo lá em Cosme de Farias. Foi o primeiro batismo. A gente está lá há quantos anos, Calmon? Quase 4, né? Isso é alegria. Minha irmã está até aqui hoje. Fala baixinho porque ela é tímida. Então, irmãos, é isso que a gente se alegra. O irmão Paulinho, sempre que ele pega o violão, ele vai falar. O quê? Ele dá aquela ajeitada no microfone, pega a guitarra assim. Irmãos, é que vocês sabem que esse é o melhor momento do meu dia, né? Tem algum culto que o irmão Paulinho louvou que ele não disse isso? Irmão, vamos procurar nos arquivos. E eu creio que a gente não vai achar. Glória a Deus. Porque enquanto, eu não sei se é porque ele já acostumou, mas enquanto ele está ajeitando o microfone e o violão que ele está botando, vocês sabem que esse é o melhor momento do meu dia. Glória a Deus. Mas é isso que tem que ser. Quando você chegar... Uma vez, sabe, uma pessoa bem próxima a mim disse que queria ir no psicólogo. E eu vou ser bem sincero. Do ponto de vista bíblico, psicólogo e lixo é a mesma coisa. Pastor, o senhor é muito radical. Se você quiser saber mais a respeito disso, depois eu te falo. E psicologia é totalmente diferente de psiquiatria, só para ficar bem claro. Mas essa pessoa disse que queria ir no psicólogo. E era uma pessoa que já tinha tido acesso ao evangelho. E eu disse para essa pessoa, de maneira muito honesta: você já orou por isso que tanto te faz sofrer e te incomoda? Claro que a pessoa não tinha orado. Não da forma como deveria. E segundo lugar, você já pediu ao Senhor em oração que te mostrasse um irmão ou uma irmã que você pudesse dividir as suas dores e saber que aquela pessoa ia ser um instrumento de Deus na sua vida? E você não precisa pagar para isso, é seu irmão. Vai ser um privilégio para seu irmão ser instrumento de Deus na sua vida. Que é psicólogo, irmão? Para quem é cristão e faz parte da igreja bíblica. Mas esse é o retrato dos filhos mais velhos, dos evangélicos que não conhecem o evangelho. Onde pastores, para completar a sua linha teológica, faz psicologia. O Silas Malafaia, ele se vangloria de ser psicólogo. Imagine. Um pastor que se vangloria nisso. Isso já devia descredenciar ele para o pastoreio. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a probabilidade, como eu disse a vocês, da gente estar nadando na direção certa, mas de ter na nossa perna amarrado uma pedra que nos puxe para baixo é muito grande. É por isso que o autor da carta aos Hebreus, quando ele fala da corrida da fé, ele diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. E a gente faz o quê? E nos desvencilhando de todo peso e pecado que tão de perto nos assedia. É como se você estivesse correndo uma corrida. Se você tiver dúvida, você pergunta ao atleta da igreja, que é o irmão José. Já correu várias meia maratonas. Imagine, você está numa meia maratona cansado, são 21 quilômetros, você está no quilômetro 15, e a pessoa chega e diz: olhe, eu estou aqui vendendo uma melancia por metade do preço. Você quer comprar? Ô irmão, aquela pessoa podia até dizer que a melancia ia ser de graça, mas eu garanto que se você quisesse completar a corrida, você não ia levar a melancia. Porque você não ia conseguir completar a carreira com a melancia segurando ela. Então, muitos cristãos estão assim. Tem uma carreira, tem uma caminhada para a gente correr e a gente está pegando as melancias que vamos oferecendo. Mas está na promoção. Mas
não é promoção não. O nome disso se chama armadilha do diabo para te paralisar. Cuidado, porque tem muitas no caminho. Cuidado para você não se tornar esse filho mais velho, vendo as coisas de Deus como obrigação, até chegar ao ponto que você perde a alegria de ser cristão. E você começa a ver o ser cristão como um fardo, não como um privilégio. Então, que o Senhor nos ajude, vamos orar. Oh Deus, restaura em nós a alegria, Senhor, da salvação. Mais do que isso, Senhor, a alegria de termos em nós a Tua presença viva e real pelo Espírito Santo. Meu Deus, que dom inefável. Cristo em nós, a esperança da glória. O só dizer essa frase já nos faz ter os mais lindos sonhos que a mente humana pode sonhar. E quando chegarmos no céu, vamos descobrir que ainda era pouco para as tuas promessas que tem preparado para aqueles que o Senhor ama. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a nos entregar desimpedidamente, para que possamos usufruir das tuas promessas. Pois são aqueles que ficam no meio da rua, que estão no pior lugar, porque eles estão para serem atropelados de ambos os lados. Por isso que possamos tomar uma atitude firme e permanecermos firmes em relação à fé que de uma vez por todas nos foi dada em Cristo. Abençoa-nos assim, Senhor, e nos faz constantemente alegres, satisfeitos, gratos, porque estávamos mortos e fomos ressuscitados, estávamos perdidos e fomos achados. Que haja sempre essa alegria no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, saúde-se alegremente um ao outro. E diga, amado irmão, você é salvo.